Você acha que você vai conseguir chamar a atenção de Deus com os seus esforços? A verdade é que Deus não se move pelos seus esforços. Se fosse assim, Ele ficaria endividado com você. Na verdade, se você se esforça fazendo algo para Ele, Ele teria que te recompensar por aquilo, não é mesmo? Muitos de nós têm aprendido isso por um longo tempo e até achamos normal pensar assim. Mas saiba que um Deus que precisa da sua oferta, seja essa oferta em dinheiro ou um sacrifício pessoal qualquer, esse Deus não é o nosso Criador, e sim um Deus criado na mente humana. Isso é verdade, nós vemos isso na história de Elias e os profetas de Baal. Os profetas de Baal fizeram muitos esforços, se sacrificaram, gritaram, ficaram ali o dia todo, clamando, fazendo sacrifícios, esforços para que o Deus deles respondesse. Era como se eles estivessem querendo comprar a resposta do Deus deles através dos sacrifícios que eles estavam ali fazendo. Mas não há nada que você possa fazer que vá comprar o favor de Deus sobre a sua vida. Elias sabia que ele só precisava fazer uma oração, uma frase, porque ele tinha a palavra de Deus, ele sabia que aquela era a vontade de Deus. Temos que agir assim, não fazer esforços para chamar a atenção de Deus como os profetas de Baal, e sim andar como Elias, sabendo qual é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Na verdade, a vontade de Deus é uma posição. Para você estar na vontade de Deus, você precisa estar na posição de filho, de autoridade, de plenitude, desfrutando de tudo aquilo que Ele quer que você desfrute, de tudo aquilo que o sacrifício de Cristo conquistou na cruz. Não ofertamos para receber, nós ofertamos porque já recebemos. E quando eu digo ofertar, é a sua vida também. Todas as religiões do mundo têm algo em comum. Oferecem sacrifícios para chamar a atenção do Deus deles em troca de algo. Mas nosso Deus verdadeiro não age dessa forma. Deus não está neste momento lá no céu, triste, magoado com você. Ele não espera nada de você. O amor não busca seus próprios interesses. Deus não se relaciona com você por causa do interesse dele, e sim por causa do seu interesse. Quando você se relaciona com Deus, é você quem sai ganhando. Ele não busca seus próprios interesses. Isso está escrito lá em Coríntios. O interesse é seu. Deus não pede o seu louvor por causa dele, e sim por causa de você. Quando você louva, você é edificado. É provado cientificamente que quando nós estamos louvando, nós estamos num estado de gratidão, todo o nosso corpo recebe uma saúde, uma energia, o nosso corpo muda. Deus não vai ficar abalado e depressivo porque você não quis louvá-lo em determinado dia. Mas o Espírito Santo quer te mostrar a diferença que o louvor pode fazer na sua vida. Deus não precisa da sua oferta para fazer algo por você, Ele é o Criador e dono de tudo. Mas quando você oferta, que você doa a sua vida, você expressa o amor e tira de dentro de você o seu melhor e compartilha isso com as pessoas, você é abençoado, porque você está cumprindo o seu propósito, você se sente bem e feliz. E você não precisa pedir perdão, e sim receber o perdão que Ele já te deu. Eu vou te provar isso. Deus não espera o seu pedido de perdão para te abençoar. Se Deus tivesse que esperar o seu pedido de perdão para te abençoar, Ele seria o seu escravo. Ele não depende de você para ficar bem. Ele está acima de tudo. Preste atenção nisso. Se você precisa que eu peça perdão para você, você é meu escravo, porque se eu não te pedir perdão, pelo resto da vida você vai ficar esperando algo de mim, você vai ficar preso a mim, entende? Deus não espera que você peça perdão para Ele, Ele já perdoou, Ele é livre, Ele já perdoou toda a humanidade. E aqueles que têm essa consciência e decidem receber esse perdão, vão viver uma vida plena e abundante. Esse é o benefício. E é opcional, ele não obriga ninguém. Mas se você quiser receber o perdão, você vai ser livre e não mais um escravo.
Sabe, o Espírito Santo não está trabalhando para convencer você a pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Ele trabalha assim para te convencer que você pode receber o perdão que já foi dado, entende? Em Apocalipse 13:8, a Bíblia diz que o Cordeiro, que é Jesus, foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, você já nasceu perdoado pelo sacrifício de Cristo, porque ele já havia sido feito. Efésios 2, 4 e 5 diz assim: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Ou seja, você estava morto, você não tinha como pedir perdão. Morto não faz nada, morto não fala. E Ele nos deu de presente essa vida. Pela graça sois salvos, é a palavra que diz. Não é pelo tanto que você se esforça, não é pelo tanto que você se sacrifica, e sim, é pela forma com a qual você reconhece e aceita o que Cristo já fez por você. É engraçado que muitas pessoas acreditam que a obra de Adão ao pecar transformou o santo em pecador, mas não acreditam que a obra de Cristo na cruz pode transformar um pecador em santo. Percebe o impacto disso? Se Adão ao pecar te transformou de santo em pecador, como que Cristo, que é o próprio Deus, não poderia te transformar em santo pelo sacrifício da cruz? Afinal, foi para isso que ele veio. Em Atos 10:44, a palavra diz assim: Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Todos os que estavam apenas ouvindo. Eles não oraram, eles não estavam pedindo, eles não estavam clamando. O Espírito Santo veio enquanto eles estavam ouvindo a palavra. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Os gentios eram os não-judeus que não seguiam a lei. Veja, o Espírito Santo não veio sobre ele enquanto eles estavam confessando pecados, quebrando a maldição de suas gerações anteriores, enquanto estavam fazendo renúncias, campanhas. Eles apenas ouviam a palavra e criam. Você só precisa receber, aceitar essa palavra, a obra de Cristo foi suficiente. Existem 3 coisas que você não precisa convencer a Deus a fazer por você. Você não precisa convencer a Deus a te perdoar e te salvar. Ele já te perdoou, Ele já te amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que você não perecesse, mas para que você tenha a vida eterna. Ele já te perdoou quando você ainda estava morto em seus delitos e pecados. Deus não precisa ser convencido de algo que já foi feito. O amor dele já existia por você antes mesmo de você nascer. 2. Você não precisa convencer a Deus a te curar, a te dar saúde. A mesma obra da cruz que te salvou é a mesma que já te curou. Ele já levou sobre si todas as suas enfermidades e doenças. O dia em que nós recebemos o perdão e o amor de Deus e temos essa consciência e assumimos aquela nossa posição de filho, que é a vontade de Deus, o nosso corpo não consegue mais ficar doente, entende? A Bíblia diz em Romanos sobre Abraão: mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Eu não preciso convencer a Deus de que Ele precisa me curar. Eu preciso estar convicto de que Ele já me curou. Você precisa estar convicto na sua palavra que diz que toda enfermidade já foi pregada na cruz. O dia em que você enxergar a sua enfermidade lá na cruz pregada juntamente com Cristo, morta, você será curado.
Essa foi a instrução que Deus deu a Moisés. Lembra lá no deserto quando as serpentes estavam matando o povo, estavam picando e eles estavam morrendo por causa disso? Deus disse: pegue uma serpente de bronze, pendure em uma haste e todos que olharem para a haste serão curados. A serpente estava matando o povo, a haste representa a cruz. Ou seja, quando nós olharmos para a cruz e vemos o que estava nos matando, seja o pecado, seja uma doença, nós vemos essa coisa que estava nos matando lá na cruz, pendurada nesta haste, ou seja, a cruz juntamente com Cristo morto, que se fez pecado em nosso lugar. Nós veremos que essa doença já foi vencida lá na cruz, ou seja, Jesus assumiu a sua posição de pecador e todas as doenças estavam lá na cruz com Ele. Agora nós só temos que receber o perdão e a saúde. E a terceira coisa que nós não precisamos convencer a Deus a fazer é de nos abençoar. Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Se você vai à igreja para tentar convencer a Deus a te abençoar, você está perdendo o seu tempo. Ele já fez isso antes da fundação do mundo. E o que você deve fazer então? Seja feliz, desfrute da vida que você tem direito, sirva o seu próximo, para que ele também saiba que ele tem o mesmo direito de ser feliz como você. O pecado, a doença, o sofrimento de qualquer ordem só existe porque as pessoas acreditam neles. E acreditando nisso, eles dão matéria, eles dão vida, eles dão força a essas coisas. Você está abençoado, todas as bênçãos estão num lugar, lá nos lugares celestiais está escrito numa placa bem grande, venda proibida. Ou seja, sem esforço, sem o seu sacrifício, você não pode comprar essas bênçãos, você só pode receber de graça quando você aceita que a obra de Cristo na cruz foi suficiente para te dar perdão, saúde e te abençoar em todas as áreas da sua vida. O verdadeiro evangelho não é sobre o que fazemos por Cristo, e sim sobre o que Ele fez por nós na cruz. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Continue abençoado.